aqui na tela. Vocês estão vendo aí, tá vendo? Ó? TOEFL P Speaking Sample Test. Aqui tem disponível, eu vou até mandar no chat para vocês, uma amostra da sessão de speaking. Então, quem tiver interesse em fazer para ver de fato como é, mas eu vou explicar aqui para vocês como que funciona. Então, vamos lá. São 15 minutos de duração, aproximadamente. Essa sessão vai vir antes da sessão das sessões obrigatórias, que é listening, estrutura, expressão escrita e reading, nessa ordem. Perdão. E ela tem 4 questões. São 4 questões de speaking. A primeira questão é uma questão de leitura em voz alta. Como que funciona? É literalmente, eles vão te dar um texto curto, um parágrafo, e aí você vai ter um tempo para se preparar e um tempo para ler aquele texto em voz alta. Todas as questões de speaking têm tempo de preparação, tempo de resposta. Então, o tempo de preparação, para que ele serve? Para você ler ali o texto, ver se tem alguma palavra que você tem dúvida, como vai pronunciar, pegar a entonação, se preparar mesmo. E aí vem o tempo de fala, que é o tempo que de fato está contando a sua questão, a sua resposta. Então, a primeira questão, você vai ler um texto, um trecho ali, um parágrafo mais ou menos curto, totalmente em inglês, óbvio. A segunda e a terceira questão, elas são do mesmo tipo, mas com conteúdos diferentes. A questão 2 e a questão 3, elas são questões chamadas de fala independente. O que são questões de fala independente? Eles vão te dar um tema para você falar sobre. Geralmente, depois vocês podem acessar o sample, eu deixei o link. Vou colocar aqui na tela para vocês, ó, o link aqui. Aqui vocês conseguem acessar o sample. Geralmente, como que funciona? Eles te dão uma situação e você tem que falar qual opção você escolheria e justificar a sua resposta. Por exemplo, hoje é meu aniversário e eu convidei alguns amigos para vir aqui em casa. E eu estou pensando qual a melhor opção de jantar para fazer para eles. Eu não sei se eu faço uma noite de pizza ou se eu faço um macarrão para eles comerem. Um macarrão com um molho bem gostoso. E aí eles vão falar, olha, qual opção você acha melhor que eu escolha? E por quê? Então, você vai ter um tempo de preparação para pensar na resposta que você vai dar. E aí, você tem que falar, olha, eu escolheria a opção da noite de pizza, porque... E aí, você vai justificar ali a sua resposta. Então, são 2 questões desse tipo, de fala independente. Por que é independente? É você que vai criar a sua resposta ali. Não tem nenhuma base para você criar a sua resposta em cima, não tem um texto, não. É você, a sua ideia e a fala. 2 questões desse tipo. Vocês têm, eu vou conferir aqui, ó, 30 segundos para se preparar, é muito rápido, né? 30 segundos para pensar na sua resposta, lembrar ali as palavras e tal, 45 segundos para responder. Então, são 45 segundos de fala. 45 segundos de fala. Na primeira questão, que é a questão de leitura em voz alta, você tem 1 minuto para treinar e 1 minuto para fazer a leitura. Então, uma de leitura em voz alta, 2 de fala independente, são 4. Qual que é a última? Eles chamam esse tipo de questão de fala integrada. O que é fala integrada? Você vai ouvir um áudio e vai ter que falar sobre esse áudio. Então, é uma questão que integra speaking e listening. Primeiro eu vou ter que ouvir, depois eu vou ter que falar. E eu só vou conseguir falar se eu tiver entendido bem o que eu ouvi.
Então, eles já estão começando a avaliar o listening ali. Não é só speaking, é speaking mais listening. Então, eles vão colocar um diálogo para vocês. Vocês vão ouvir esse diálogo, é um diálogo um pouquinho mais longo. E aí, eles vão te fazer 2 perguntas sobre o conteúdo daquele diálogo. E você vai ter, deixa eu ver aqui, 60 segundos para responder as 2 perguntas. Então, 45 segundos para pensar na sua resposta, 60 segundos para responder. Geralmente é uma pergunta sobre a ideia principal daquele diálogo e uma pergunta sobre algum detalhe. Vamos supor que nesse diálogo as 2 pessoas estão discutindo. Lembra o exemplo do jantar? Vamos pegar esse exemplo do jantar. Aí eles estão lá discutindo. Ai, mas eu prefiro pizza. Eu acho que as pessoas vão gostar mais de pizza do que de macarrão e etc. Então, o que eles podem te perguntar? Primeiro, qual é o problema ali que eles estão discutindo? Ah, eles estão discutindo qual é a melhor opção de jantar para servir para os meus amigos no meu aniversário hoje à noite. Beleza. Segunda questão, provavelmente eles vão te pedir para falar sobre as 2 possibilidades. Ah, o fulano, o garoto, prefere pizza, porque isso e aquilo. Então, vão ser 2 perguntas sobre esse diálogo que você vai ouvir. E aí, não tem como a gente fugir do listening, porque você vai precisar das informações que você ouviu para poder falar. Inclusive, prestar bastante atenção nesse áudio pode te ajudar, inclusive, com vocabulário para produzir a sua fala. Percebe? São palavras que vão aparecer ali que podem me ajudar na hora de construir a minha fala. Então, só recapitulando aqui. É uma sessão não obrigatória, é opcional, no caso, com duração de aproximadamente 15 minutos. Por que é aproximadamente? Eles colocam o tempo de preparação, o tempo de fala. Às vezes você não quer usar o tempo de preparação todo. Às vezes você vai falar menos do que o tempo que eles disponibilizaram. Isso pode variar, entende? E, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ela vai ser a primeira, quando você comprar a prova com speaking. Vai ter 4 tarefas. Uma de leitura em voz alta, 2 de fala independente e uma de fala integrada. Eu quero mostrar para vocês aqui, ó, se vocês forem lá no site oficial, vocês conseguem fazer um sample, uma amostra. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. É óbvio que eu não vou fazer agora, mas só para vocês verem como funciona. A única coisa é que esse sample, ele não te dá um resultado. Você consegue conhecer as questões e etc, treinar, mas ele não vai te mostrar qual seria o seu resultado. Então, aqui vem as orientações. In the speaking test, you will demonstrate your ability to speak about a variety of topics. You will answer 4 questions by Provavelmente você estava ouvindo o áudio. As you can. In question 1, you will read a passage aloud. In questions 2 and about it. You may take notes while you listen, and you may use your notes to help prepare your response. Your responses will be scored on your ability to speak clearly and coherently. Então aqui, ó, eles vão ler as orientações e aí você clica em Next para começar. Aqui eles vão dar todas as explicações de como funciona, do tempo de resposta, tempo de preparação e etc. Então, eles vão lendo, te explicando como funciona, e aí você vai seguindo, clicando Next. Lembrando que, como eu comentei aqui, não vai aparecer um resultado para você no final. Não é o objetivo deles avaliar como se fosse um simulado. O objetivo é, de fato, te apresentar como seria essa sessão.